Você quer fazer alguma pergunta? Você tem alguma dúvida? Quem nunca passou por essa situação no final da entrevista? Isso é super comum. Mas qual foi sua reação? Você tirou sua dúvida, você fez a sua pergunta ou você simplesmente falou que não tinha nada? Se a resposta for não, você perdeu uma ótima oportunidade para poder conhecer mais a empresa e demonstrar interesse ali na entrevista. Nesse vídeo eu vou te mostrar no detalhe o que você vai fazer, quais perguntas fazer no final da entrevista para você ter sucesso. Bora lá? Olá, olá! Seja muitíssimo bem-vindo, muitíssima bem-vinda. Para você que é a primeira vez aqui no nosso canal, eu sou o Pedro Saraiva, o seu mentor aqui na Renove Desenvolvimento, com mais de 5 anos de experiências aí em processos seletivos, em multinacionais, pronto para poder te ajudar com toda a preparação e capacitação para você buscar a vaga dos seus sonhos. Como eu disse anteriormente, né? Você vai chegar no final da entrevista e eles vão te fazer a seguinte pergunta: você quer tirar alguma dúvida? Você tem alguma pergunta para você fazer para a gente? Isso é super comum. E eu já vou logo de cara avisando para você. Se você não perguntar na entrevista, você vai estar perdendo uma ótima oportunidade de você se destacar e tornar um ambiente muito mais leve, gerar uma conexão muito mais profunda ali com o recrutador. E outro ponto, eu não digo nem fazer no final da entrevista. Eu tenho certeza que isso nunca te falaram, ou se te falaram, pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Da importância de você fazer perguntas ao longo da entrevista. Percebe? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a entrevista, ela é uma conversa, ela precisa de diálogo, de ter troca. Então, o que normalmente as pessoas fazem? Senta ali com o gestor, senta ali com o RH e só fica respondendo. E o pior de tudo, a maioria não faz pergunta no final. E aí acaba que não gera uma conexão muito maneira, a entrevista não vai ser feita da maneira como deveria ser, e aí isso pode te prejudicar em relação à sua aprovação. Como é o objetivo aqui é fazer com que você não corra risco de não ser aprovado por um detalhe ali na entrevista, esse conteúdo é muito importante para isso. Então a ideia é que eu vou te mostrar a importância de fazer pergunta e quais perguntas estratégicas você vai fazer ao longo da entrevista. E aí, tá curtindo? Já participou de entrevista? Se não, como foi a expectativa? Coloca aqui embaixo nos comentários. Já deixa largando o like aqui, é muito importante pra gente. Nos ajude a transformar esse canal no maior canal que fala de processos seletivos. Então, sua participação toda semana aqui com a gente, toda terça, toda sexta, é fundamental nesse processo como um todo. Se ainda não se inscreveu, é só clicar aqui no botão inscrever-se, ative o sininho para que sempre você seja avisado, avisada quando o vídeo estiver subindo no ar. Pega esse link, joga nos grupos do WhatsApp, manda aí para seu amigo, para sua amiga da faculdade, que está desesperado, não sabe como funciona uma entrevista. Esse conteúdo vai ajudar muito você e essas pessoas que você for espalhar esse conteúdo para a gente. Fechado? Então já te falei aí que é importante você fazer perguntas ao longo, já vou quebrar de cara, nada no fim, vamos fazer diferente, vamos fazer perguntas ao longo da entrevista, mas você precisa fazer as perguntas de uma forma estratégica. Não adianta nada você fazer perguntas por fazer e aí não vai gerar uma liga mesmo ali, né, durante a entrevista, não vai gerar uma conexão ali entre uma fala do recrutador e a sua fala. E aí, qual dica que eu já vou te dar de cara também? Antes de qualquer entrevista, quando você vai se conhecer, você vê, pô, realmente a empresa é para mim, eu me conecto à empresa, então você já vai ter o direcionamento. E aí você vai começar a lista mais ou menos umas 5 perguntas que você tenha dúvida antes de você fazer a entrevista. Mas quais seriam essas perguntas? A primeira pergunta você pode fazer a seguinte para eles: me fala aí qual que é o perfil de candidato que vocês esperam. E por que isso? Porque aí você bate para ver se realmente você faz uma análise, aquilo que você é versus o que eles esperam. E aí normalmente isso pode acontecer quando eles forem te perguntar, né? Me fale aí sobre seus pontos fortes, pontos fracos, você já emenda nesse tipo de pergunta. Qual que é o perfil? Porque aí você percebe, tem um sentido, não fica aquela pergunta solta. E aí ele vai te voltar e assim vocês vão seguindo a entrevista. Segunda pergunta, você pode perguntar sobre os benefícios, qual é a faixa salarial. E aqui eu já vou te dar até uma dica. Se eles te perguntarem isso antes, né, o que você espera dos benefícios da faixa salarial, vai no site chamado Glassdoor, você coloca ali o cargo, coloca a empresa e você vai saber mais ou menos a média salarial.
O ideal é você chegar o mais próximo possível, um equilíbrio, beleza? E aí fale mesmo, seja sincero e fale ali o que você pensa. Mesma coisa dos benefícios. Pesquise, vá no LinkedIn, entre em contato com as pessoas que estão no processo seletivo e busque essa informação a seu favor. Se eles não fizerem essa pergunta, faça, porque é muito interessante você saber toda essa expectativa. Terceira pergunta, você pode perguntar o seguinte: qual que é o prazo para vocês derem um feedback, derem um retorno em relação à aprovação ou não? Porque muitos entrevistadores acabam que não abordam isso no final da entrevista. E aí o candidato fica naquela ansiedade, naquela angústia, quando que eu vou ter o retorno, quando eu não vou ter. Então é interessante você trazer essa pergunta e jogar ali para o recrutador para que você tenha uma estimativa mais ou menos. Até depois, se passar esse prazo, a gente tem até conteúdo sobre isso no nosso canal. Você vai saber a melhor forma de abordar para poder saber aí o retorno da empresa, né, em relação à sua entrevista. Fechado? Quarta pergunta, você pode perguntar no sentido de qual que será meu desenvolvimento aqui no estágio? Vocês têm plano de carreira? O que vocês pensam aí na minha linha de desenvolvimento, de treinamentos? Isso é fundamental. Por quê? Porque o estagiário, estagiária, o objetivo ali é adquirir o máximo de conhecimento, compartilhando uma experiência própria mesmo. Eu estagiei aí 1 ano e 7 meses na Nissan, e aí eu entrei lá em determinada função, mas eu vi que aquilo ali não ia ser suficiente. Fui buscando mais, fui entrando em contato com o gestor, fui demonstrando interesse, e eu saí no final com muito conhecimento. Então isso foi fundamental para eu também saber o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava, e poder seguir contribuindo para a empresa efetivamente. Então faça essa pergunta, mais uma vez, tem que ter um momento certo, veja mais ou menos ali o tema que está sendo abordado naquela ocasião, e aí você traz essa pergunta. Fechado? Quinta pergunta, você pode abordar no sentido de como que é o dia a dia aí na empresa, como que é a relação entre os funcionários e tudo mais. E aí você vai entender o ambiente, porque eles podem vir com alguns questionamentos aí em relação ao seu perfil. Se você é uma pessoa que gosta mais de autonomia, ou se você gosta ali de uma pessoa que está sempre por trás ali de você. Então é interessante você saber como que é o ambiente da empresa. Fechado? Próxima pergunta, desafios. Você pode estipular quais são os desafios da empresa em relação ao planejamento estratégico, em relação à concorrência daqui a 3 anos, 5 anos. Para você ver a perspectiva da empresa, como que ela está no cenário hoje. E aí, a partir disso, você vai ter realmente uma noção do quão você pode evoluir, do quão você pode construir um plano de carreira ali na empresa. E seja isso claro. Daqui a 1 ano eu quero virar analista júnior, vamos supor, você está numa vaga de estágio, querendo uma efetivação. Daqui a 3 anos um analista pleno, daqui a 5 anos um analista sênior. Então é interessante você ter isso bem definido, bem claro em você, ver como está a situação da empresa para ver se tem condições de você chegar lá. Fechado? Com esse vídeo, eu quis abordar aqui a importância de você perguntar, porque quando você pergunta, gera uma conexão, faz um sentido, e aí você vai ver que a entrevista ela vai ocorrer de uma maneira completamente diferente do que você só ficar ali, respondendo o recrutador. Esqueça isso. Faça perguntas, não deixe para o fim, faça antes. E por quê? Porque se o recrutador ele já faz esse questionamento no fim, ele espera que você já faça perguntas ao longo, que aí não vai precisar fazer isso lá no final da entrevista. Percebe? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Deixa o like aqui, que bom que você ficou até o final. Compartilhe esse link, se inscreva no nosso canal e traga mais pessoas para poder conhecer o nosso trabalho. Vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto!